Olá, prontos? Preparados? Então deixe-me te fazer uma única pergunta. Teria porventura interesse o Senhor Deus em salvar almas, em salvar seres humanos? Por acaso Deus já salvou alguma alma? Deus já salvou algum ser humano? Você tem uma opinião definida sobre este assunto? Veja bem, Deus nunca salvou alma alguma, nem ser humano algum, e nunca salvará. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar que o pó retorna ao pó, tal como era. E o Espírito retorna a Deus que o deu, conforme consta do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Com base nesta passagem, eu te pergunto, o que há de humano no Espírito? Por acaso o Espírito é a alma do homem? Não, meu amigo. O corpo retorna ao pó, e a consciência de ser que é a alma é desfeita com o corpo. O espírito não é humano, o espírito não é uma alma, e somente o espírito retorna a Deus. Neste caso, Deus não salva o corpo, muito menos a alma. Você não entendeu? Veja bem, a alma é a consciência de ser o corpo. Uma vez que o corpo morre, ele retorna ao pó, e a alma, que é a consciência, é desfeita. E é o espírito que entra nos céus. O espírito não é humano, muito menos uma alma. Pois primeiro é o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo é espírito vivificante. Neste caso, não há nada de espiritual no homem para que seja salvo. Pois o espírito não é humano. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu espírito. Então o corpo é criado. O corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que retorna à fonte, não o ser humano, não a consciência, alma humana, mas só o Espírito de Deus. Prova disto que no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor à palavra de Deus. A pergunta que se levanta é, como exatamente então tem almas no altar, embaixo do altar de Deus, dos que foram mortos por amor à palavra de Deus? O que vem a ser isso então da lei? Resposta simples, ela se encontra no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 9 e 11. Disse Paulo, e eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, revivi o pecado e eu morri, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Veja, a alma de Paulo sendo morta pela palavra de Deus. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, disse o próprio Cristo, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem insistir em salvar a sua vida, irá perder a verdadeira vida, que é espiritual. Nada tem a ver com alma, nada tem a ver com fôlego de vida. É o próprio Cristo que exige a morte da alma, pois semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. A alma deve morrer, há uma substituição de consciência. A alma é desfeita para ser estabelecida a mente de Cristo, a mente espiritual em seu lugar. Neste caso, podemos entender perfeitamente que Paulo precisou morrer para poder nascer de novo. Por isto, repito, no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz, E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Paulo foi morto por amor à palavra de Deus, mas o que morreu não foi o corpo, senão a consciência de ser o corpo. Pois disse Paulo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E disse Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mentalidade da carne é quem morreu para ser estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Nisto podemos entender por quê. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, disse Paulo, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos. Paulo se encontrava morto antes da conversão. Antes da conversão, Paulo era apenas uma alma. E esta alma estava na presença de Deus, embaixo do seu altar. Porque o templo de Deus somos nós, e Deus habita exatamente aqui no reino dos céus, que está dentro de nós, conforme disse Cristo. Neste caso, a alma de Paulo estava na presença de Deus, enquanto este estava morto espiritualmente. Mas quando houve a conversão,
de alma passou a se tornar espírito. Então, uma vez que se nasce do espírito, a alma é desfeita, a consciência de ser o corpo é desfeita. Neste caso, a alma só pode estar na presença de Deus enquanto você se encontra morto espiritualmente. Mas uma vez que você desperta da sua verdadeira consciência espiritual, a alma é desfeita, meu amigo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25, disse Cristo: mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e as que ouvirem viverão. O apóstolo Paulo ouviu a voz do Filho de Deus. Ele se encontrava morto espiritualmente e ele ressuscitou. Repito, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5. Deu-nos vida com Cristo, estando ainda nós mortos. Mortos espiritualmente. Nada tem a ver com ressurreição da carne, e sim com a ressurreição do Espírito de Cristo na carne. Pois é o Espírito que desperta, que ressuscita no homem, e não o homem que ressuscita lá no cemitério. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, disse Paulo: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, mas nenhum deles havia sido enterrado no cemitério. O que ressuscitou foi o Espírito na carne, e desta forma a alma foi desfeita. A alma, repito, estava na presença de Deus, enquanto estes se encontravam mortos espiritualmente. Toda a alma se encontra no altar, na presença de Deus, enquanto o ser humano não vem a despertar do Espírito. Pois no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 16, acrescentou Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo foi ressuscitado, simplesmente porque a sua alma, desde o nascimento, se encontrava na presença de Deus. Porém, uma vez que ele ressuscitou do Espírito, pois semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O Espírito não é uma alma, e é o Espírito que retorna a Deus. É exatamente por isso que Paulo se encontrava nas regiões celestiais, embora o seu corpo humano, sim, a sua alma estivesse muito bem viva aqui na terra, pois o único que retorna para o lugar de onde saiu foi o Espírito. A alma é proveniente na terra, pois no livro de Gênesis diz: produz a terra alma viventes. A alma viva é produzida pela terra. É exatamente por isso que a alma retorna ao pó, tal como era. Somente o Espírito é que retorna a Deus.